Quantos estão aí com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo Hebreus capítulo de número 11. Hebreus de número 11. Eu gostaria de falar um pouco com vocês esta noite sobre a fé que Deus deseja que nós venhamos desenvolver. Se você talvez está sem Bíblia, você pode acompanhar, ou talvez pelo recurso do telão, ou se tiver alguém sem Bíblia perto de você, se você quiser dar uma carona a essa pessoa, compartilhe com ele, com ela a sua Bíblia, para que todos nós sejamos alcançados por essa palavra. Eu gostaria de ler com você alguns versículos alternados a partir do versículo 1, que está escrito assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que não se vê. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 17. Pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Verso 23. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. E se você pode, diga amém. Olha para alguém que está perto de você e carinhosamente pergunte para essa pessoa: você se sente uma pessoa de fé? A fé é um dos principais assuntos que a Bíblia desenvolve sobre ele. Quando Cristo falou sobre a fé, Ele usou várias figuras de linguagem para nos ajudar na compreensão sobre qual é a verdadeira fé bíblica que Deus deseja que nós venhamos desenvolver. Certa vez Ele disse que se você tivesse fé como um grão de mostarda, você poderia dizer a um monte para que ele se movesse a um outro local, e assim aconteceria. É interessante que a ideia ali não é fé do tamanho de, mas é como um grão de mostarda. A ideia que Jesus está dizendo é o seguinte: uma fé que tem a qualidade que o grão de mostarda tem. O grão de mostarda, embora seja um dos menores grãos que existem, é um dos grãos mais indestrutíveis. Se você tenta pisar sobre ele, dificilmente você consegue o quebrar. Se você queimá-lo, mesmo com toda a sua parte externa queimada, se você plantá-lo, ele ainda consegue produzir vida. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu quero que você gere uma fé que ela seja indestrutível. E mesmo sob as chamas das pressões, dos problemas, das adversidades, das lutas, das aflições da vida, tudo isso não lhe impeça de gerar um amanhã melhor, segundo a fé. Quando Paulo foi falar sobre as armaduras de Deus, a figura de linguagem que ele usou para falar um pouco sobre a fé foi a de um escudo. Ele diz sobre revestir-nos do escudo da fé. Por quê? Ele diz: porque todos os dias existem dardos inflamados do maligno que são lançados contra a minha e contra a sua vida. Você pode até não perceber, mas todos os dias o diabo, o mundo, a situação de um modo geral que você pode enfrentar,
esse tempo que nós vivemos, marcado pela pós-modernidade, pela relativização de valores cristãos, morais, pessoais, tentam desconstruir em você as verdades e os valores da fé. Sabe por que não consegue? É porque quando esse bombardeio, quando esses dardos inflamados do maligno vêm em sua direção, eles não te alcançam, porque diante de você tem um escudo. Esse escudo é o escudo da fé. A fé não é pensamento positivo. A fé é totalmente diferente de pensamento positivo. O pensamento positivo te diz, tudo vai dar certo. A fé te diz, fique tranquilo, ainda que humanamente falando nada dê certo, Deus não te abandonou, sua vida não perdeu o controle, Deus continua no controle da tua história. Se Sadraque e Mesaque fossem da confissão positiva ou do pensamento positivo, eles iam dizer, pode aquecer a fornalha, porque nós temos certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse, pode aquecer a fornalha, nós temos certeza que o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nem assim nós iremos adorar a estátua que você construiu. Jó não era do pensamento positivo. Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. No ápice da sua crise, ele disse, tudo que eu queria era uma peça de bronze, para que eu pudesse gravar nela uma convicção que eu tenho. Qual é a sua convicção, Jó? Que você não esperava que um dia você iria viver isso? Não. Que está doendo demais todas as percas que você enfrentou na sua vida? Não. O que eu queria registrar é que eu tenho uma convicção. Qual? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, mudará a minha história. Isso é o poder da fé. A verdadeira fé, ela não é revelada quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé, ela é manifesta quando aparentemente nada deu certo, mas você continua inabalável pela sua confiança no Senhor. Curiosamente, o termo bíblico para fé é o mesmo termo para confiar. Então, biblicamente, crer é confiar. Você pode repetir isso comigo? Diga, crer é confiar. Se você crê, você confia. Se você não confia, porque você não crê. Essa dinâmica da fé, ela nos exige essa confiança, essa dependência, esse sentimento de descansar o coração e entender que ainda que você não saiba qual caminho, Deus virá ao seu encontro com socorro e com providência para a sua vida. Quando o escritor aos Hebreus foi falar sobre essa fé, ele usou uma das respostas mais compactas e completas para falar sobre a fé. Ele disse que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera, porém ainda não vê. Você tem convicção, porém ainda não vê. Se você perguntasse para ele, como que eu posso então entender de uma forma mais prática essa fé? Ele te daria alguns exemplos, que foi os exemplos que ele deu em Hebreus capítulo 11. Tem 3 desses exemplos que rapidamente eu gostaria de compartilhar ao seu coração esta noite, sobre pessoas que foram exemplos dessa fé bíblica que você precisa desenvolver nesse ano, dentro do que Deus tem envolvido vocês dentro dessa temática. Eu gostaria de falar rapidamente com vocês, dentro desse texto que nós lemos, sobre Abraão, sobre Noé e sobre Moisés. Você pode repetir comigo? Diga, a fé de Abraão, a fé de Noé e a fé de Moisés. Se você perguntasse para os escritores hebreus, por que Abraão é alguém que conseguiu manifestar essa fé? Ele disse a resposta. Ele disse que Abraão, sendo chamado para o lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Já parou para pensar nisso? Abraão não tinha 30 anos, tinha 75 anos. Quantos anos? 75. Deus olha para ele e fala assim, ó, eu tenho um plano para você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu irei abençoar a todos que te abençoarem, e amaldiçoados serão todos que te amaldiçoarem. Só que todas essas minhas promessas para você estão diante de uma condicional. Saia da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que eu irei te mostrar. Se você encontrasse Abraão no dia da mudança dele e dissesse, bom dia, seu Abraão, o senhor está indo viajar? Ele ia dizer, não, eu estou me mudando daqui. Mas como assim? Para onde? Ele ia te falar, não faço a mínima ideia.
Mas o senhor não tem mais idade para fazer essas coisas. Já tem 75 anos. O que foi que aconteceu? Deus falou comigo. O que foi que ele te disse? Sai do meio da sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Como assim? Primeiro eu saio, depois ele me mostra. Mateus, isso é loucura. Crer é confiar. Sabe o que mais me chama a atenção em Abraão? Abraão é chamado de um amigo de Deus. O amigo de Deus chama Abraão em Gênesis 12, quando ele tem 75 anos. Quantos anos? Faz um monte de promessas para ele. Essas promessas começaram a se cumprir a partir de Gênesis 17, quando Abraão tinha 99 anos. Quantos anos? Observe isso daqui. Quantos anos se passaram de Gênesis 12 a Gênesis 17? 75 a 99. Quantos anos se passaram? 24 anos. Abraão era o amigo de Deus. Quem aqui tem pelo menos um amigo na vida? Faz assim, pelo menos um amigo. Quantas vezes você fala com o seu amigo ou com a sua amiga pela semana? Por mês? Por ano? Abraão era o amigo de Deus. Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão de Gênesis 12 a Gênesis 17? Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão em 24 anos? 4 vezes. Espera aí. Com um amigo dele em 24 anos, Deus falou 4 vezes. E esse Abraão é um exemplo de alguém que conseguiu desenvolver essa fé. Como que se entende isso? Abraão aprendeu, Abraão conseguiu alcançar o nível mais difícil da vontade de Deus. Existem pelo menos 3 níveis na vontade de Deus. Quantos níveis? 3. Primeiro nível, diga comigo, vontade decretada. Quem enfrentou esse nível foi Jonas, lembra? Jonas recebeu uma palavra de Deus para ir para Nínive, desceu para Jope, falou, nada, eu vou é para Tarso, eu vou fugir. Aí ele foge. Aí no caminho, você conhece a história, vem uma tempestade, lançam ele no mar, ele é engolido por um grande peixe. Quando ele está dentro do grande peixe, ele ora. Aqui tem uma coisa interessante. A primeira vez que Jonas orou em todo o livro foi dentro do ventre do peixe. Ele não orou em casa, ele não orou no porto, ele não orou no navio. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado para você não se lembrar de orar só depois que as coisas deram errado. Chame Deus para os seus projetos no início. Se você chamá-lo e entregar o controle na mão dele, meu irmão, tem tudo para dar certo a trajetória da sua vida. Jonas só se lembrou de orar quando tudo já tinha dado errado. Aí ele clama ao Senhor, e aqui tem uma coisa interessante, porque a Bíblia diz que dentro do ventre do grande peixe, Jonas orou. Jonas falou com Deus, e a Bíblia diz, e Deus falou com Jonas, foi isso? Não, a Bíblia diz, e Deus falou com o peixe. Jonas fala com Deus, Deus nem fala com ele, Deus fala com o peixe. Aí Deus fala com o peixe o seguinte, ó, vomite a Jonas, devolva a Jonas em terra. Ele é devolvido. Aqui tem outra coisa interessante, porque Jonas não é devolvido em Nínive. Jonas é devolvido provavelmente em Jope. Nínive não é uma cidade marítima, é interior do Iraque. Jope era. Ele não é entregue no local que Deus mandou ele ir. Ele é entregue no local onde ele começou a errar. Porque quando você desobedece e Deus lhe dá a oportunidade de você recomeçar, Ele te coloca no local de onde você nunca deveria ter saído. Provavelmente ele volta para Jope. Aí talvez ele está em Jope dizendo, ufa, quase, hein? Deus olha para ele e fala assim, oi? Senhor? Sim. Pois não, eu não me esqueci. Vá para Nínive. Porque quando você está enfrentando o nível da vontade decretada de Deus, você pode mudar de endereço, pode mudar de bairro, pode mudar de cidade, pode mudar de país, pode mudar de profissão. Deus vai te encontrar lá e vai dizer, eu não me esqueci do que eu disse a você. Vontade decretada. Segundo nível é vontade proposta. Você pode repetir comigo, diga vontade proposta. Essa aqui não é obrigatória, mas é o que Deus deseja que você viva. A Bíblia está cheia de vontade proposta de Deus. Posso te dar uns exemplos? Vontade proposta de Deus para os maridos. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Vontade proposta de Deus para as esposas. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Vontade proposta de Deus para os pais. Pais, não provoquem a ira aos seus filhos. Vontade proposta de Deus para os filhos. Filhos, honrai aos vossos pais.
A vontade proposta, ela não é imposta, mas ela é proposta, de fato. O nome já diz tudo. Você pode não obedecê-la, só que todas as vezes que você desobedece, você traz sobre si a consequência. É o que o Senhor fala, por exemplo, dentro de um contexto do Antigo Testamento, Deuteronômio, quando ele diz: hoje eu proponho para você a bênção e a maldição. Se você obedecer, a bênção; se você desobedecer, a maldição. Você consegue fugir da vontade proposta, só que se você obedecê-la, você atrai a bênção de Deus sobre você, como fruto da sua obediência. Só que o terceiro nível da vontade de Deus é o nível mais difícil de todos, que é o nível da vontade desejada. Você pode repetir comigo? Diga: vontade desejada. Por quê? Porque você só conhece quando você convive. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagina que alguém chama você para almoçar num domingo como esse, e quando você chega na casa da pessoa, o cardápio é bife de fígado com jiló. Quem é que gosta aí? Levanta a mão. Não é todo mundo. Se a pessoa convivesse com você, qual o prato que ela faria? Uma macarronada? Um churrasco? Uma lasanha? Ela precisaria perguntar a você o que você gosta de comer, sim ou não? Não, porque quando você convive, você conhece. Entende isso? Conhecimento é fruto de convivência. Se for perguntar, por exemplo, ao seu esposo, sua esposa, pai, mãe, filho, qual cor que ele mais gosta? Vai dizer: ela gosta mais de doce ou de salgado? Vai dizer. Por quê? Porque a convivência gera conhecimento. Você aprende a conhecer a pessoa, coisas que a pessoa não precisa falar, você sabe que ela gosta ou não. Isso também se aplica ao relacionamento com Deus. Quando você passa a conviver com Ele, a desenvolver comunhão, intimidade com Ele, tem coisas que Ele não precisa falar com você, você sente. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui em Abraão. A primeira vez que Deus vai pedir altares na Bíblia é com Moisés. Com quem? Moisés. Abraão vive séculos antes. Deus se encontrava poucas vezes com Abraão, mas todas as vezes que Deus se encontrava com Abraão, a primeira coisa que Abraão fazia: levantar um altar. Levantar um altar. Levantar um altar. Deus só vai pedir altares séculos depois. Deus se encontrava com Abraão. O que Abraão fazia? Levantava um altar. Se você chegasse para Abraão e perguntasse para ele: Abraão, por que todas as vezes que Deus se encontra com você, você levanta um altar? Ele já te pediu isso alguma vez? Ele ia te falar: não, nunca. Mas por que todas as vezes que Ele se encontra com você, você levanta um altar? Ele ia dizer: porque embora Ele nunca me pediu, eu sinto dentro de mim que todas as vezes que eu ofereço um altar para Ele, Ele gosta. Mas como assim? Não dá para explicar. É coisa de quem convive, é coisa de quem conhece. Isso é vontade desejada. É coisa que Ele não fala, mas quem está em sintonia com Ele sabe que o coração dele se alegra, sabe que o coração dele se agrada. Você lembra de Jesus no Getsemane? Por 3 vezes ele diz assim: Pai, tem como passar de mim o cálice? O Pai não diz nada. Aí ele sai da terceira oração dizendo assim: discípulos, vamos, eu preciso ir para a cruz. Como assim? O Pai te falou alguma coisa? Não. Mas tem coisas que ao ponto que você vai desenvolvendo comunhão, o Pai não precisa falar. Você sente no seu coração qual é a vontade dele para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa: é por isso que tem coisas que a Bíblia não te proíbe, mas que você sabe que você não tem que fazer. É porque você está conectado com o coração de Deus e é levado a viver a vontade de Deus sobre a sua história. Você pode celebrar a Deus por isso. Esse Abraão aqui é um Abraão que ele está andando com um Deus que não abandona, que não distancia, que cuida, mas que fala pouco. Só que ele consegue ser amigo. Por quê? Porque ele aprende a se relacionar com Deus, mesmo quando Deus não fala. Você está comigo aí? Deixa eu te falar uma coisa. Tem horas que a comunicação de Deus não vai ser por meio da voz, vai ser por meio da coragem. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Tem horas que Deus não vai dizer para você: vá e faça. Ele vai te dar coragem, te conectar a pessoas e preparar situações para você fazer. O relacionamento com Deus vai te ajudar a entender qual é o tipo de comunicação com que Ele vai se comunicar a você. Às vezes Ele não fala, mas Ele gera no seu coração uma semente que vai se transformar em um futuro extraordinário através do propósito dEle para a sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Que fé é essa de Abraão? A fé de Abraão é a fé que te faz crer contra as realidades.
Mesmo quando ele não fala, Abraão faz o quê? Confia. Que dinâmica é essa? É a dinâmica de andar com Deus e entender que a maior prova que Ele vai cuidar de você hoje é que Ele cuidou de você ontem. E a maior prova que Ele vai cuidar de você amanhã é que Ele está cuidando de você hoje. E quanto mais você se relaciona com Ele, mais você conhece Ele, porque o relacionamento com Deus, o conhecimento é progressivo. Deixa eu liberar algo de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que você já viveu em Deus nem se compara ao favor, ao cuidado, às experiências, aos milagres, ao poder que Deus ainda vai manifestar sobre a sua história. Quem pode celebrar ao Senhor Deus por essa verdade? A fé de Abraão é a fé que te faz crer contra as realidades. Segunda pessoa que o escritor aos Hebreus usa como exemplo dessa fé é Noé. Você pode repetir comigo? Diga: Noé. Abraão é conhecido como pai da fé. Para mim, a pessoa que teve a maior atitude de fé na Bíblia foi Noé. Embora Abraão é conhecido como pai da fé, a sensação que eu tenho é que a pessoa que teve a maior atitude de fé na Bíblia foi Noé. Deixa eu te mostrar o porquê. Deus chega para Noé e Deus diz o seguinte: rapaz, eu ia acabar com tudo isso daí. Estou por aqui com os homens. Só que eu olhei para você e vi um pouco de reserva de justiça. E eu mudei de ideia. Eu vou dar livramento aos homens através de você. O que eu tenho que fazer, Senhor? Construa uma arca. Provavelmente Noé perguntou: Senhor, o que é uma arca? Um barco. Como assim? 120 metros de comprimento, 3 andares, tanto de diâmetro, tanto de largura. Ok, para que eu faço isso? Porque eu vou enviar um dilúvio. Provavelmente Noé perguntou: Senhor, o que é um dilúvio? Deus provavelmente respondeu: chuva. Provavelmente Noé perguntou: Senhor, o que é chuva? Quando você lê o livro do Gênesis até o capítulo 6, o que existe não é chuva, é um orvalho que vem sobre a terra. A primeira vez que a Bíblia fala da presença de chuva é no dilúvio. A primeira vez que um arco-íris aparece é após o dilúvio. Há uma grande probabilidade de que a primeira vez que chove na história da humanidade é no dilúvio. Eu estou dizendo para um homem que mora numa região desértica, árida, sem mar por perto, sem rios por perto, que toda a humanidade vai ser destruída e só será salvo quem estiver dentro de um barco que ele vai construir, e ele nunca fez isso na vida. Aí Deus olha para Noé e diz o seguinte: fale para as pessoas que o meu juízo virá. Fale uma mensagem da necessidade de arrependimento. Irmão, Noé pregou para todo mundo, para o padeiro, Noé pregou para o camarada da escola do filho, Noé pregou para o síndico do condomínio, Noé pregou para o camarada que trabalhava com ele na empresa, pregou para todo mundo. Quando o dilúvio veio, quem é que foi salvo? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. A Bíblia está ensinando uma coisa para a gente aqui: pregue para o máximo de pessoas que você puder, evangelize o máximo de pessoas que você puder, mas lute com todas as suas forças, para que quando a tampa da arca fechar, ninguém da sua casa esteja perdida. Lute com todas as suas forças, para que quando o tempo se concluir, toda a sua casa esteja salva. A arca é um tipo de Cristo, porque da mesma forma que o juízo de Deus veio sobre os dias de Noé, também virá sobre os nossos dias. Mas da mesma forma que quem estava na arca estava salvo, quem estiver em Cristo também será salvo. Você pode glorificar a Deus por isso? Sabe o que é mais interessante? Que às vezes a gente não observa. Quem aqui já viu algum filme sobre o dilúvio? Faz assim. As cenas dos filmes criaram uma ilusão na cabeça da gente como foi o dilúvio. A Bíblia diz que do dia que Noé fechou a tampa da arca até o dia que veio o dilúvio, levaram-se 7 dias. Noé não tampou a tampa da arca, a água vindo, ele desesperado para a água não entrar. Levaram-se 7 dias. Se coloque na pele de Noé. Passa o primeiro dia, tampa da arca fechada, gente zombando lá de fora, nada. Passa o segundo dia, nada. Talvez no terceiro dia um dos filhos olha para ele e fala assim: pai, deixa a gente fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. O senhor tem certeza que Deus falou mesmo com o senhor? Tenho.
Só uma outra pergunta, pai. Quantas vezes Deus falou com o senhor sobre tudo isso daí? Uma vez. Ok. Uma última pergunta, pai. Quanto tempo faz isso? 120 anos atrás. E de lá para cá ele não falou mais nada, nunca mais. E o senhor fez tudo isso porque ele falou só uma vez há 120 anos atrás. Não se comunicou nunca mais? Não. Ok. Passa o terceiro, quarto, talvez no quinto dia, um outro filho olha e fala assim: pai, deixa a gente abrir a tampa dessa arca. A gente conta uma história, diz que foi a gente que não queria entristecer o senhor. Deixa a gente soltar esses bichos, o povo está zombando da gente lá do lado de fora. Não, mantenha a tampa da arca fechada. Passa o quinto dia, passa o sexto dia. A Bíblia diz que no sétimo dia Deus abre as comportas do céu e as comportas da terra. A sensação que eu tenho é que os lençóis freáticos explodem e vem água do céu como nunca antes veio. Chove durante 40 dias e a terra fica um ano submersa. Se a fé de Abraão é a fé que te faz crer contra as realidades, meu irmão, a fé de Noé é a fé que te dá uma convicção: Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Você pode celebrar a Deus por isso. Você pode dizer a alguém perto de você, diga para essa pessoa: descanse seu coração, Deus não vai falhar com você. Você pode dar um grito para a pessoa que está do outro lado, diga: fique tranquilo, Deus não vai falhar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem chances de você desistir, de Deus falhar não. Você lembra de Elias? Deus olha para Elias e fala assim: ó, vá para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Há um tempo depois o ribeiro seca. Aí Deus diz o seguinte: ó, vá para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chances de Elias não ir para Querite, sim ou não? Sim. Tinha chance de Elias não ir para Serepta, sim ou não? Sim. Tinha chances de Elias chegar em Querite e Deus não cuidar dele? Não. Porque o que Deus fala é o seguinte: vá para o Querite, eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Deixa eu te falar uma coisa: com você Deus fala, com a providência Deus ordena. Tem chances de você não ir, mas não tem chances de você ir e Deus não cuidar de você. Tem chances de você desistir, mas não existem chances de você confiar e Deus falhar com você. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Quem pode celebrar Deus por essa palavra? Noé é alguém que crê contra as realidades, assim como Abraão, mas é alguém que revela com seu coração o seguinte: fé é crer que não existe possibilidades de Deus falhar. Fé é dar um passo às vezes esperando que Deus vai colocar o chão. A fé não trabalha com a sua lógica. A fé não depende das suas contas, dos seus cálculos. A fé depende da sua confiança e do propósito de Deus em você. Porque aqui tem uma coisa interessante. Porque se você tiver um sonho, Deus te abençoa. Mas quando você sonha um sonho de Deus, Deus te patrocina, é diferente. Quando você vive não o sonho que é seu, mas o sonho que é de Deus, Deus olha para você e diz assim: ó, fique tranquilo. Lembra de José? O segredo de José é que José sonha, mas não é qualquer sonho. Sonho todo mundo, a gente sonha. O segredo de José é que José sonhou simplesmente o sonho que Deus tinha para ele. Aí, irmão, pode passar o tempo que for, podem tentar prejudicar você da forma que for, Deus vai guardar você, Deus vai cuidar de você. Abraão é a fé que te faz crer contra as realidades. Noé é a fé que te dá uma convicção. Fique tranquilo, Deus não vai falhar. Eu começo a concluir agora. Se a fé de Abraão te fala sobre essa crença contra as realidades, se a fé de Noé te dá essa certeza e convicção de que Deus não vai falhar com você, qual é a inspiração que gera em nós a fé de Moisés? O escritor aos Hebreus responde:
Ele diz o seguinte: Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, linha de sucessão do trono do Egito, renunciou. Você pode repetir isso comigo? Diga: renunciou. Diga mais uma vez: renunciou. Diga: não temendo o decreto do rei. Diga comigo: ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Você pode dizer isso mais forte? Diga: ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Que fé é essa de Moisés? A fé de Moisés é a fé que te ensina que vale a pena você renunciar ao que for preciso hoje, para não perder o amanhã de Deus que está preparado para você. Você lembra de Esaú e Jacó? Quando Jacó encontra-se com Esaú, Esaú recebe o prato de alimentação, e Jacó diz assim: ó, dá, eu não dou não, a gente troca. Como assim? Transfira para mim o direito à primogenitura, eu te dou esse prato de alimentação. Você lembra da frase de Esaú? Do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não, ele só estava cansado de um dia inteiro exposto ao sol. Aí ele troca, ele permite que a pressão de um momento faça ele negociar algo que era inegociável. Deixa eu liberar algo de Deus aqui sobre a sua vida. O que você está vivendo é só a pressão de um momento, é só o desgaste de um momento. Cuidado para você não se precipitar e jogar todo um futuro fora por causa do acúmulo de problemas que está envolvendo você nesse momento da sua história. A vida de Esaú ensina uma coisa para a gente: na vida você tem dois caminhos: ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. Ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. O que Moisés está dizendo é o seguinte: eu sacrifico esse momento. Por quê? Porque eu vi o invisível. Como assim? Eu enxerguei o que está preparado de Deus lá na frente, a recompensa. Deixa eu lhe falar uma coisa: a fé que Deus quer gerar em você é a fé que tire você do hoje. A palavra de Deus diz que a gente não tem que viver por vista, tem que viver por... Não tem que viver por vista, tem que viver por... A Bíblia está dizendo que tem dois tipos de forma de você enxergar. Quantos tipos? Dois: com os olhos e com a mente. Enxergar é com os olhos, visão é na mente. Você pode repetir isso comigo? Diga: enxergar é com os olhos. Diga: visão é na mente. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Quem aqui já acordou apavorado com um pesadelo? Faz assim. Aquilo ali parecia ser real, sim ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Por que aquilo parecia ser real e os seus olhos estavam fechados? Porque aquilo se passou na sua mente. Porque o que seus olhos fazem é só capturar um cenário. A visão não acontece nos olhos, a visão acontece na mente. O grande desafio para você viver essa dinâmica de fé que Deus está propondo a vocês nesse ano de 2020 é vocês conseguirem tocar o hoje com os pés, mas tocar o amanhã com a mente. Porque se você fica preso, pés e mente, no hoje, você está correndo um sério perigo, transformar o seu futuro apenas numa repetição do seu presente. E Deus deseja que você viva algo novo. Só que a grande questão que a gente precisa entender é que toda mudança Deus vai gerar primeiro na sua visão. Você está entendendo isso? Toda mudança Deus vai gerar primeiro na sua visão, porque a forma como você se vê determina como você se comporta, e a forma como você se comporta determina aquilo que você alcança. Você lembra dos espias? Quando Moisés enviou eles, 10 espias voltaram dizendo o seguinte: ó, de fato a terra é boa, é próspera, de fato é uma terra que emana leite e mel, só tem um problema. Qual? Nós encontramos lá os filhos de Anak, homens de 2,90 metros quase de altura, e quando nós víamos eles, nós nos enxergávamos como gafanhotos. Não eram eles que olhavam para nós e nos viam como gafanhotos, éramos nós que nos olhávamos e nos víamos diante deles como gafanhotos. Quando eles falam isso, Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, mudança de plano. Como assim? Essa geração não vai entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque aqui está revelado um princípio de Deus. Deus nunca vai confiar coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena.
Você está entendendo isso? A forma como você vê determina como você se comporta, e a forma como você se comporta determina aquilo que você alcança. É por isso que toda grande mudança Deus vai gerar primeiro na sua mente, lhe dando uma nova visão. Quem está entendendo isso? Moisés só consegue transicionar desse sacrifício da sucessão real, a renúncia disso, para viver o amanhã de Deus, porque o texto diz que ele viu o invisível, ele enxergou a recompensa. Posso falar uma coisa? Existem 2 livros na Bíblia que contam a sua história. Você sabia disso? Quantos livros? 2. Primeiro, Salmo 139. A Bíblia diz que é um livro onde Deus prefixou todos os seus dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os seus dias, os planos dele para você. Segundo livro, Apocalipse 20, é o livro das obras. O livro de Salmo 139 é o livro que Deus olhou para você e disse assim, ó, vai nascer o Marcos, a Thalita, o André, o Júnior, o João, o Mateus, o Paulo, a Patrícia. Eu tenho planos tão bons para ele. Eu tenho projetos tão extraordinários para ele. Esse aqui é o meu plano, pré-fixado. Aí você nasce, vai fazendo as suas escolhas. E aqui está o perigo de você não trazer Jesus para o centro. Porque muita gente recebeu Jesus só como Salvador, mas não como Senhor. Recebê-lo como Salvador é entender que você estava no pecado e Ele te salvou. Recebê-lo como Senhor é entender que agora você é servo dEle, não é mais a sua vontade, é a dEle. Não é mais o seu coração, é o dEle. Não são mais os seus planos, são o dEle. Não é mais aquilo que você pensa, é aquilo que Ele estabeleceu para você viver. Aí quando você se submete, só dizendo o seguinte, Senhor, tudo que eu conheço é de passado e mal de presente. O Senhor não, o Senhor conhece o futuro. Eu sei que o seu caminho nem sempre é o mais fácil, mas sempre é o melhor caminho. Eu sujeito a minha vontade à sua. Quais são os teus planos para mim? Em outras palavras, o que o Senhor prefixou nos seus livros sobre os meus dias? Apocalipse 20 é o livro das obras, é o livro que é o registro de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você foi, de tudo aquilo que você escolheu, de tudo aquilo que você decidiu. Deixa eu lhe falar uma coisa, a minha preocupação é só uma: o dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias, e o livro que Deus pegar o livro das minhas obras depois que eu morrer, e colocar um diante do outro, será que vai bater? Ou será que Deus vai olhar para mim e vai dizer, Mateus, como eram diferentes os meus planos para você? Será que Deus vai olhar para você e vai dizer, você viveu aquilo que eu preparei para você? Ou será que Deus vai olhar para você e vai dizer, eu tinha tantos planos bons para você, por que você decidiu desobedecer a minha vontade? Tem alguém aí? Submeter-se diante do senhorio, não apenas do poder salvífico, é dizer o seguinte, Senhor, eu quero viver, mas não a minha visão, eu quero viver a sua visão para a minha vida. Como assim? Eu estou disposto a romper com tudo aquilo que não é o teu propósito, para viver aquilo que é o teu planejamento para a história da minha vida. A grande questão é que isso acontece na mente. Eu uso um texto agora concluindo aqui essa reflexão. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte, não vos conformeis com esse mundo, não vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está usando aqui o verbo formar em 2 tempos. Ele está dizendo, não se conforme, mas transforme. O centro aqui é o verbo formar. Sabe o que Paulo está dizendo? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Essa água aqui, ela tem uma forma, sim ou não? Não. Se eu lançá-la no chão, ela vai ter a forma do chão. Se eu colocá-la numa jarra, ela vai ter a forma da jarra. Como ela está na garrafa, ela tem a forma da garrafa. Por quê? Porque ela se conforma. Entende isso? Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é, não aceite a forma do mundo, as tendências do mundo, o padrão do mundo, os limites do mundo. Aquilo que o mundo olha para você e diz, é desse jeito, não tem jeito, desiste, não tem solução, não há esperança. Paulo está dizendo, você é filho de Deus, não se conforme com isso
e a isso. Se eu não aceito essa forma do mundo, qual é a forma então que eu aceito? Qual é o padrão? É o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, quando ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como é nos céus. Seja feita a sua vontade na terra como é nos céus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Pai, faz aqui do jeito que o Senhor faz aí. O que ele estava dizendo era o seguinte: Pai, use a forma do céu, o modelo do céu, a cultura do céu, o governo do céu. Que venha o teu reino sobre nós, que venha a tua forma, que venha o teu governo, que venha a tua mente sobre a nossa mente. Quem está entendendo isso e pode celebrar ao Senhor Deus por isso? Você pode colocar em pé comigo? A fé que Deus quer que você desenvolva a partir de Moisés é a fé que te faz renunciar o que for preciso agora, para você não perder o amanhã de Deus para você. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação, você pode repetir isso comigo? Diga: a minha leve e momentânea tribulação, diga, não pode ser comparada com o eterno peso de glória que há de ser revelado. Deus quer gerar em você uma fé indestrutível como grão de mostarda, uma fé que não é pensamento positivo, não é uma fé dos dias fáceis, é uma fé que te conduz nos dias difíceis. É a fé que te faz confiar, porque crer é confiar. É uma fé que te faz crer às vezes contra as realidades. É a fé que te dá a certeza que Deus não vai falhar. É a fé que te mostra que tudo que for preciso você renunciar agora vai valer a pena, para você não perder o que Deus tem preparado para o seu amanhã. Eu concluo aqui. Talvez você olhe e diz assim: Mateus, eu sou tão limitado, como que eu vou viver isso? Posso falar uma coisa? A gente precisa desmistificar os personagens da Bíblia. Abraão era uma pessoa que nem você. Sara era uma pessoa que nem você. Ana tinha limitações que nem você. Tiago diz que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou. O segredo não estava em Elias. Orou. É a dependência de Deus, é o reconhecimento do propósito de Deus. Esses homens aqui nós conhecemos eles como heróis da. Se eu te perguntasse, cite para mim 2 exemplos aí de heróis do esporte brasileiro. A maioria ia citar quem? Pelé e Ayrton Senna. Se eu te perguntasse por que Pelé é um herói, você ia falar talvez, participou da conquista de 3 Copas do Mundo. Por que Ayrton Senna foi um herói? Porque foi o melhor piloto que eu já vi dirigir, foi tricampeão mundial. O nosso conceito sobre herói é que heróis são heróis pelo que eles fizeram. Sabe uma coisa interessante? Esses homens aqui são heróis não pelo que eles fizeram, eles são heróis pelo que eles não fizeram. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, não foi Noé que enviou o dilúvio, porque na dinâmica do relacionamento com Deus, não é você quem faz, é o Senhor quem faz em você. Então você não tem que se preocupar com as suas limitações, com a família de onde você veio. Só precisa dizer o seguinte: Senhor, eis-me aqui. O Senhor tem um plano, tem um propósito. Senhor, se a minha vida te serve, usa-me. Não é você quem faz, é Deus quem faz em você. Você está entendendo isso? Você pode colocar a sua mão no seu coração? Eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te louvar pela sua palavra. Eu estou conhecendo os meus irmãos hoje, mas o Senhor os conhece há tanto tempo. Na verdade, o Senhor os conhece desde antes deles terem nascido. Deus, o Senhor sabe como está a vida de cada um, a família, os sonhos, a saúde, o casamento, os projetos, a ansiedade, os medos, o desgaste, o esgotamento.
nós queremos pedir ao Senhor, renova-nos mediante a fé que há em Cristo Jesus. Uma fé que é indestrutível, uma fé que nos faz crer contra as realidades, uma fé que nos dá a convicção de que o Senhor não vai falhar, uma fé, ó Deus, que nos faz renunciar a tudo que for preciso agora, para não perder o amanhã que o Senhor tem preparado para a vida da gente. Senhor, afasta de nós tudo aquilo que pode nos afastar de Ti. Guia-nos no cumprimento do Teu propósito, para que sobre cada pessoa, sobre cada família, haja a Tua bênção, o Teu favor, a Tua paz e a Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém.